Bom dia, Isa. Bom dia, acho que para mim tá com algum delay. Bom dia, companheiros, iniciando aqui mais uma reunião de pauta. Hoje, segunda-feira, dia 26 de abril, início aqui da semana, do reunião de pauta ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir das 9, aqui na COTV. Bem, e antes aí de passar o bom dia para os companheiros, de iniciar o nosso debate, recadinhos daqui do nosso canal. Lembrar os companheiros de curtir o nosso vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, compartilhar aí para o pessoal nos ajudar aqui na divulgação da COTV, que para quem acompanhou a nossa programação nessa sexta-feira, nós tivemos aí lançamento de livro, lançamento das novidades aqui da imprensa da COTV, novidades no nosso canal, novidade aí para os coletivos, para todo o conjunto aqui de militantes do Partido da Causa Operária. Vamos ter aí outras plataformas para continuar aí informando e trazendo as denúncias, as notícias importantes para a classe operária. Então, está aí uma excelente oportunidade de você divulgar, pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal para a gente chegar nos 100 mil e apoiar a nossa imprensa, que é independente, revolucionária e operária. Bem, você também contribui, então, com a gente para nos ajudar aí no fortalecimento da nossa imprensa. Você pode contribuir com o superchat, com o super sticker, através do chat, ou então torne-se um membro. Dessa maneira, você, além de entrar na nossa comunidade, você contribui aí mensalmente para o aumento da nossa imprensa. Bem, é isso. Eu sou Isadora Dias, apresento reunião de pauta junto com a companheira Marília Garcia, com a companheira Nina Tenório, os nossos convidados. Eu já passo aí um bom dia para a nossa companheira Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Nina. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o Causa Operária TV. E bom dia, vou passar aqui para a Nina dar os bons dias. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que já está aí ligado na COTV, o pessoal que vai assistir a reunião de pauta depois também. E eu queria dar um bom dia para o nosso convidado de hoje, o companheiro Márcio Roberto, direto da Bahia. Bom dia, companheiras. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Eu estou contente aqui que nós estamos com mais de 91 mil inscritos na Causa Operária TV, mesmo com todo o boicote aí contra a imprensa revolucionária, a imprensa comunista, a gente estamos indo, né? Logo chegaremos a 100 mil inscritos. É isso aí, vamos chegar a 100 mil. E tanto que é importante destacar essa questão do crescimento, né, do nosso canal, que foi tema aí do lançamento do livro A Era da Censura contra as Massas, o livro lançado aí pelo companheiro Rui Costa Pimenta e o João Caproni Pimenta, debatendo aí as questões da internet, que muitas vezes impossibilitam o crescimento das imprensas progressistas e independentes. Então fica aí também a dica para o pessoal adquirir esse livro. Se você não assistiu o debate, o vídeo está salvo aí no acervo de vídeos da COTV, então você pode acessar aí, procurar e acompanhar o debate que explica, apresentou aí essa questão da importância da internet, do monopólio aí da imprensa, monopólio das redes sociais, que tem dificultado o crescimento das imprensas progressistas, enfim, todo o debate aí vocês podem acompanhar. Bem, companheiros, vamos lá então para a nossa pauta, iniciando. Vamos iniciar com o Covid, né? A gente sempre acompanha aqui as notícias, os dados, e é o tema, inclusive, o nosso tema central, que a gente tem aí uma denúncia em relação ao número de mortes em 2021, que, causado aí pela pandemia, já foi maior do que o ano de 2020, quando iniciou a pandemia aqui no Brasil. Bem, em relação às mortes, deixa eu apresentar aqui os dados para os companheiros, em relação às últimas 24 horas. Nós tivemos aí um minuto. Nós estamos com, no total, 390 mil mortes, 390.925, quase aí
perto das 400 mil mortes no Brasil. A média diária está super alta ainda, em 2.498, uma média aí que é feita em relação aos dados dos últimos 7 dias. E, bem, Nina, você estava com uma matéria que mostrava as mortes atualizadas, certo? Porque aqui, nessa minha matéria, só está falando da média... Não, minto, eu achei aqui. Nas últimas 24 horas foram 1.319 novas mortes na segunda-feira. Segunda-feira sempre tem um número mais baixo, mas mesmo assim, a gente vê um número acima de 1.000 mortes nas últimas 24 horas. É um negócio... A gente vê que esses casos aí do Covid, por mais que tenham números um pouco menores em algum dia e tal, geralmente eles são maiores do que 1.000, que já é um negócio absurdo. E também, logo, o que está acontecendo aqui, logo que diminui, no outro dia já está maior de novo. E a gente não sabe se é, de fato, uma inconsistência ou se é uma ocultação de dados, simplesmente, né? Porque que tem uma subnotificação, a gente já vem denunciando aqui várias vezes e tal. Mas não sei se tem alguma coisa a mais que faça com que tenha essa oscilação no número de casos. Mas o importante é dizer que, de fato, a Covid aqui no Brasil está completamente fora de controle. A gente está tendo aí, em 2021, nesses 4 meses, a gente teve mais mortes do que 2020. Então, é um negócio assim, as mortes vão crescendo, os números vão aumentando, não tem sido feito, mesmo com esse pico aí que teve nesse último período e tal, não teve nenhuma política pública nova, não teve nenhum gerenciamento da crise, não teve nenhum hospital de campanha novo, etc. O pessoal deixou a crise andar e está sendo isso, né? Bom, passa a bola aí para os companheiros comentarem, companheiro Márcio. Beleza, eu queria falar rapidamente de São Félix, se a produção conseguir colocar a propaganda que eu enviei. Seguindo o padrão nacional, né? Esse está sendo o mês mais letal em São Félix também. Eu tinha anunciado a semana passada que teriam morrido 3 pessoas esse mês, né? Segundo os dados da prefeitura. Esse final de semana vem a óbito mais uma pessoa, segundo o dado oficial. Vale ressaltar aqui isso. Por causa que a gente está vendo pessoas morrendo em casa, em São Félix. Tivemos várias mortes esses últimos 10 dias, né? E pelos dados extraoficiais, mais ou menos 10 pessoas faleceram de Covid nesses últimos 10 dias. Então, assim, está sendo avassalador. A morte está chegando nos rincões do Brasil de forma muito triste, né? Porque nesses locais não tem respiradores, não tem UTI, e as pessoas são enviadas para outros locais, aqui para Salvador, para Barreiras e outros locais de atendimento. E, ao mesmo tempo, há um grande gasto de dinheiro com remédios para combater o Covid, com várias coisas. Eles anunciam lá esses gastos como medidas para combater o Covid. Só que, assim, não há distribuição de máscara, não tem os agentes de saúde em cada esquina passando álcool gel na mão de ninguém, não tem propaganda de conscientização do trabalho, não tem fechamento das empresas, fechamento das fazendas, das indústrias agrárias aqui de São Félix, os ônibus que os trabalhadores rurais vão para a fazenda são superlotados, e etc. Né? Então, assim, hoje a fila da Caixa Econômica está gigante, da lotérica de São Félix, da Caixa Econômica de Santa Maria da Vitória, devido ao auxílio. Então, assim, as aglomerações acontecem, promovidas pelo próprio governo municipal de São Félix, né? Que nada faz, nem alimentação está dando. Então, a gente está vendo mortes de Covid e nós iremos anunciar aqui, infelizmente, pessoas morrendo de fome. Eu queria comentar também sobre a situação aqui no interior de São Paulo. A gente vê aí que na cidade de Campinas, por exemplo, e esse é um exemplo para todo São Paulo e o Brasil, inclusive, que o efeito do Covid elevou 48%
o número de mortes dos moradores de Campinas. Quer dizer, a gente tinha, no período de janeiro a março de 2020, 1.846 mortos, e agora, nesse período de janeiro a março de 2021, 2.738 óbitos confirmados aí na cidade. E também a gente vê a modificação da causa da morte, né? Agora, antes a causa eram problemas de aparelho circulatório, né, neoplasias e de outras causas, e agora a principal causa aí que mata quase todo mundo são as doenças infecciosas, incluído o coronavírus. Quer dizer, é importante falar isso daí porque a gente vê aí, de fato, uma situação de grande gravidade, e fora a questão do aumento do número de mortes, a gente tem a queda do número de nascimentos. Como a gente já falou diversas vezes aqui, o número de mortes tem ultrapassado o número de nascimentos em vários locais, colocando mesmo o encolhimento da população, né? Quer dizer, se a população, inclusive, está encolhendo com a situação da pandemia, a gente vê que é uma coisa muito grave, né? Porque mesmo o número de nascimentos no Brasil já não sendo tão alto quanto já foi, ele ainda um número alto, né, em relação a países avançados. Quer dizer, é uma situação gravíssima. E eu acho que uma coisa que eu queria falar também, que mostra que o problema do coronavírus é um problema dos países atrasados, é a questão da situação de colapso na Índia também. A Índia, ela tem uma situação mais ou menos semelhante do Brasil, né? Ela tem grandes cidades, tem uma tendência de grande aglomeração de pessoas aí, e uma situação do sistema de saúde muito ruim. E nesse sentido também a gente vê que é uma situação propícia para a proliferação do coronavírus. E exatamente é o que está acontecendo. A Índia, ela teve 20 mortes por falta de oxigênio no hospital Jaipur Golden, em Nova Delhi, e a gente vê aí nos outros hospitais que os estoques de oxigênio, eles vão se esgotando também. Aqui no Brasil, a gente viu aí que os estoques o que aparece para você de oxigênio chegaram a se esgotar, apesar de chegarem também a quase se esgotar, mas quem se esgotou foi o remédio para intubação, que é uma coisa quase semelhante, né? A pessoa tem oxigênio, mas não consegue finalmente intubar os pacientes, e aqui no Brasil eles estão fechando leitos de UTI exatamente porque não tem o fármaco ali para intubação. Então, quer dizer, é uma situação gravíssima aí. Quer dizer, conforme aumenta o número de casos, não aumenta o número de kits para intubação, de oxigênio. Então, a gente vê aí que toda a situação tende ao colapso, né? E é importante falar isso daí porque tem uma ou outra notícia falando que o Brasil está com uma tendência de queda, mas, na verdade, o que a gente vê é o aumento do número de mortos crescer a cada dia, né? Exato, e acho que para destacar já o tema central, em relação às mortes de 2021 pela pandemia, já foram 195.949 pessoas agora em 2021, e isso ultrapassa o número de 2020, que foi 194.975 óbitos em todo o ano de 2020, mostrando que, de fato, em 4 meses da pandemia, superou aí o número de mortes no ano passado, e mostra aí que a tendência, de fato, é de alta, né? Porque a gente não vê nenhuma medida sendo tomada, de fato, para combater, para encerrar aí a questão da pandemia. A gente não tem notícias de grande número de vacinação, os números são muito tímidos, né? A gente não tem aí nem 5% da população vacinada com as 2 doses. Foram um pouquinho mais de 10 milhões, né? Um pouquinho mais aí de 5%, então. Mas é um número muito baixo diante de toda a necessidade aí de dar um fim à pandemia, né? A gente já está para mais de um ano com essa situação. 2021, uma situação muito grave,
Agora a gente está aí diariamente anunciando mais de 3 mil mortes, quase 4 mil mortes, e isso nos números apresentados pelo consórcio de imprensa, né, os números registrados. A gente vê aí que com certeza tem muita subnotificação, e isso daí então mostra que na realidade a situação é mais grave ainda do que apresentada nos jornais, o que a gente tem de fato aí conhecimento. E eu acho que nesse sentido, já estendo aí, já passo para uma outra questão da pauta, a necessidade de se manifestar. Nós estamos chamando o 1º de maio, os companheiros que estão acompanhando aqui o CELTV, a imprensa do PCO, sabe que nós estamos aí numa intensa campanha para para fazer um 1º de maio combativo, de fato, nas ruas, por vacinação, principalmente, a questão do auxílio emergencial, já que a situação da população é muito crítica, e uma luta de fato contra o Bolsonaro, contra todos os golpistas. Nós somos totalmente contrários à live, principalmente nesse dia, e ainda mais contrários à live com setores golpistas como a FHC, Dória, que estão convidados aí para participar do 1º de maio, do Dia do Trabalhador. Você vê que é uma coisa assim, muito maluca, e então por isso que a gente está fazendo aí uma forte campanha para fazer um 1º de maio de fato combativo. E se a produção puder colocar na tela os cardzinhos dos chamados aí para o ato, tem chamado aí do coletivo Rosa Luxemburgo, coletivo de mulheres do PCO, do coletivo de negros, a JR, os educadores em luta também estão nessa campanha. Nós teremos a bateria Zumbi dos Palmares lá no ato. Então, fica aí o chamado para todos os setores que precisam, de fato, combater essa política genocida que nós estamos vendo desenvolver aqui no Brasil. Estamos perdendo milhares de brasileiros por conta dessa política dos golpistas de abandonarem a população à própria sorte, e também por uma completa paralisação das lideranças da esquerda, que, em vez aí de chamar atos, denunciar de fato o que está acontecendo, vão ficar aí batendo papinho com golpistas que são responsáveis por essa situação que nós estamos vivendo. Cardzinho aí do 1º de maio, pelo Fora Bolsonaro. 1º de maio por auxílio, emprego e vacina. Reivindicações fundamentais para a classe operária diante dessa situação da pandemia. Eu queria fazer um comentário, primeiro sobre a questão da China, da Índia, que a gente comentou aqui, a Marília deu a notícia e tal, e lá está acontecendo um caos parecido com aqui no Brasil, sendo que eles estão evoluindo muito rápido e já está sendo considerado aí o epicentro da pandemia agora, né? Teve uma notícia que eu vi que o pessoal lá teve que fazer cremação em massa, uma cerimônia de cremação em massa, porque não estava, os cemitérios e os crematórios não estavam dando conta da quantidade de mortos, que é inclusive um negócio interessante, porque assim, os números de casos do Covid lá na Índia são muito altos, tipo 5 vezes maiores do que no Brasil, e aí o número de mortes é mais baixo, que é um negócio que não faz o menor sentido. Então, tem uma subnotificação muito grande, porque como é que tem esse fato aí, né, de ter mais casos e menos mortes? E também o fato de terem feito a cremação em massa e tem tão poucas mortes, né? Eles estão procurando ocultar aí de toda forma a questão das mortes pelo coronavírus na Índia, só que não tem nem como esconder a situação lá, né? Porque tá um negócio fora de controle. E outra coisa é que, assim, é absurdo. Quando eu vi essa notícia do que a gente comentou, né, do nosso tema principal, eu até, na hora que falaram, eu falei, já esperava, mas depois você vai parar para pensar, e foram 4 meses em 2021
que tiveram mais mortes do que um ano inteiro de pandemia, que foi 2020, né? Foi o primeiro ano da pandemia, o ano inteiro passou tendo muitos casos, muitas mortes, etc. E a gente, em 4 meses aqui nesse ano, conseguiu ter mais mortes do que no ano passado inteiro. Então, de fato, é um número muito desorbitante, né? Bom, passa a bola aí para Marília comentar, dar uns pitacos. Vamos comentar. Bem, eu acho que é importante falar sobre a questão da vacina, né, nessa situação da pandemia. A gente comenta diariamente sobre esse problema. É importante falar que, apesar de toda a propaganda que eles ainda fazem em relação à vacina, que é bem menor do que era anteriormente, porque eles viram que não deu certo o negócio, né? A gente tem, inclusive, o fato de que a Coronavac já, claramente, ela não dá conta do recado, né? Inclusive, nesse sentido, a gente vê aí que teve aquele escândalo que saiu na imprensa, que 16 milhões de pessoas foram vacinadas com vacinas trocadas, né? Quer dizer, eles tiveram a primeira dose de Coronavac e a segunda dose da AstraZeneca, coisa que não é recomendada aí por nenhum laboratório, nenhum sistema de saúde recomenda isso daí. Inclusive, eles nem sabem as consequências desse tipo de coisa. E fizeram, né? Quer dizer, a população está sendo usada aí como cobaias dos governadores, né? Os governadores científicos estão fazendo teste aí na população. É basicamente isso. E a gente vê que não há uma redução aí do número de... não há um aumento significativo da imunização das pessoas aqui no Brasil. Na verdade, a gente vê que as pessoas que tomaram a vacina, ainda assim, elas pegam coronavírus em muitos casos e transmitem, né? Então, quer dizer, apesar de elas mesmas não acabarem não ficando com casos tão graves, né, em várias situações, elas continuam transmitindo, sendo vetores de transmissão do coronavírus. Então, quer dizer, isso não diminui a transmissão comunitária aí da doença. Então, a doença continua num crescimento exponencial, né? Quer dizer, eu acho que é importante a gente se vacinar com qualquer vacina que tiver, mesmo que seja a Coronavac, mas pela minúscula quantidade de pessoas que foram vacinadas, inclusive, a gente vê aí que a situação, ela só se agrava, né? E é importante colocar isso daí, porque apesar da Índia estar numa situação muito grave, o Brasil não está numa situação menos grave do que a Índia, né? Quer dizer, a gente também está tendo que abrir covas coletivas aí para enterrar os mortos, né? Quer dizer, a gente tem aquela foto que viralizou ali aqui de São Paulo, da abertura de milhares de covas ali, aqui no mortuário de São Paulo. Então, a gente vê aí, quer dizer, a situação é muito grave. E essa situação grave, ela se intensifica com o problema da crise econômica, né? Então, a gente vai vendo aí uma soma de problemas que, de fato, se for colocar assim, falar, nossa, não tem saída, não sei o que lá, é muito problema, não sei o que lá. Só que a gente tem que colocar a única saída para essa série de problemas, que finalmente tem uma única... tem um único porquê, né, que é a política dos golpistas, a política dos governadores e tudo mais, é a mobilização popular, porque finalmente a mobilização popular é a única forma de uma contraposição de massas contra essa política. E exatamente nesse sentido a gente
está chamando aí o 1º de maio como uma forma de luta pelas reivindicações populares, né? Pela vacinação já, pelo auxílio emergencial com valor adequado, contra a volta às aulas sem vacina, todas essas questões aí, que são questões candentes do povo, que devem ser levadas nas ruas por uma luta ferrenha aí para a população conseguir, de fato, o que ela precisa. E, de fato, essa é a única forma de sair dessa situação. A gente vê isso acontecer em outros momentos da história, né? No caso, a nossa guerra é o Covid, né? Mas em situações de guerra isso também acontece. A população ela fica na miséria e só quem ganha é a burguesia, né? Inclusive, lembrando aí que na situação de crise, geralmente é uma situação em que há um aumento da concentração de renda, porque a população ela fica mais pobre e os ricos ficam mais ricos. A gente viu isso, por exemplo, na situação da Revolução Russa, em que a aristocracia eles ganhavam rios de dinheiro com a guerra, porque eles tinham investimentos no setor bélico e tudo mais, enquanto a população cada vez mais passava fome, né? Então a população via ali a aristocracia fazendo festas de arromba, enquanto ela mesma estava passando fome. Isso daí, claramente, é um exemplo de como solucionar a situação. Eles se manifestaram e finalmente conseguiram aí uma situação melhor para a sua própria vida. Se eles conseguiram, a gente também consegue. Aqui o nosso 1º de maio é o início aí desse processo de manifestações que a gente tem que fazer. Vou falar então, tá? Olha, à medida que aumenta as mortes, que aumenta todo o problema social, financeiro da população brasileira, aumenta também a covardia da esquerda, né? Dá para você ver que, por exemplo, a burguesia, ela age de forma assim, avassaladora. Aqui em Salvador, por exemplo, a população foi surpreendida com o aumento da passagem de ônibus, né? Ao mesmo tempo que tem todo o flagelo social, a prefeitura foi lá e aumentou o preço da passagem de ônibus aqui de Salvador e todos foram pegos de surpresa, né? E a esquerda nada fala, nada diz. Ela para Salvador está em chamas, né? Pegando fogo em tudo. A esquerda invadindo prefeitura, dando porrada em vereador aí por causa desse aumento, mas nada acontece. Por isso que nós devemos insistir aqui, igual a companheira Marília falou aí agora, para a gente colocar na Avenida Paulista, no 1º de maio, mais de 1.000 pessoas, né? Nós do PCO estamos aqui no Brasil inteiro, nos mobilizando para colocar no mínimo 1.000 pessoas na Paulista. E você que está nos assistindo aqui, vá para a Paulista conosco, porque se não houver manifestações, se não houver grandes manifestações de rua contra Bolsonaro, contra toda a direita, pela quebra da patente, pela fabricação de vacina, assim, vacinar todo mundo, né? De uma vez só aí, muito mais gente vai morrer. E todos os dias aqui na reunião de pauta, a gente vai ficar falando de recordes e mais recordes de pessoas morrendo. Eu vou ficar anunciando as mortes em São Félix, a prefeitura está anunciando que morreram 14 pessoas já, e para uma cidadezinha daquele tamanho, 14 pessoas já é muita gente, mesmo que a cidade é mentiroso, são muito mais pessoas que já morreram em São Félix. E, infelizmente, nós iremos anunciar aqui muito mais mortes, se nós não tomarmos as ruas e começar a fazer rebeliões aí e botar para quebrar tudo aí. Senão, as mortes aumentarão, o desemprego aumentarão e as pessoas... A quantidade, ó, só para você ver uma coisinha aqui, a quantidade de pessoas morando na rua, a cada dia que passa, aumenta assim assustadoramente. E não é aqueles mendigos que a gente vê tradicionalmente, uma pessoa sozinha, isolada, não. É família inteira. É pai, mãe, filho, avô. Você vê 10 pessoas da mesma família num cantinho, com os papelão aí dormindo aí pelas calçadas. É uma coisa assim assustadora. Tem um vídeo, inclusive, de um comitê aqui da Zona Leste de São Paulo que eles gravaram, o pessoal pediu, quando viu a galera panfletando e tal, se mobilizando,
eles pediram, por favor, grave, não sei onde você vai postar, mas poste, que era ele fazendo a denúncia, né, de que ele não era morador de rua até o final de 2020. Chegou no final do ano, ele já não tinha mais para onde ir, teve a pandemia, ele perdeu o emprego, a mulher perdeu o emprego, e eles ficaram sem ter para onde ir, teve que sair ele, a mulher e a filha, e ficar numa barraca no meio da rua. Então, assim, o número de moradores de rua, de fato, aumentou muito. Não era... Esse é um caso, né? Porque mandaram vídeo e tal pra gente, mas tem isso está acontecendo bastante. Várias famílias estão tendo que sair de casa porque não tem o que fazer. Não tem dinheiro, não tem emprego, não tem comida, não tem nada. E acaba tendo que ir pra rua. Então, fica aqui também... Eu acho que os companheiros falaram bem sobre a questão do ato, mas eu vou reiterar aqui que eu quero ver todo mundo que está assistindo a Causa Operária TV lá no ato, porque não dá mais para a gente aceitar esse número de mortes crescendo, essa desgraça acontecendo no país. Toda hora aparece um recorde, um pior que o outro, e não dá mais para aceitar isso daí. A gente precisa usar o 1º de maio, que é um dia histórico aí de luta da classe trabalhadora, para a gente fazer que nem o Márcio falou mesmo, quebra tudo, vamos embora para Paulista, pega uma caravana aí, tá saindo caravana de tudo quanto é canto do Brasil, entra na caravana, vai-se embora pro ato e vamos protestar lá na Avenida Paulista, pelo fim da PM, que a gente tem colocado aí também nas nossas reivindicações, pela vacinação em massa, pelo auxílio emergencial, etc. Bem, é isso. De acordo, a gente precisa se manifestar contra toda essa situação. E é possível se manifestar tomando os cuidados, usando máscara, mantendo um certo distanciamento. Nós fizemos o ato do dia 31 de março contra a ditadura. Foi um ato aí de muito sucesso. Nenhum dos militantes, pessoas que a gente tem contato que foram ao ato, ficaram doentes, porque todo mundo aí usou máscara, tomou os cuidados. E é mais perigoso, talvez, o transporte, talvez não, é mais perigoso o transporte público, que as pessoas estão precisando usar diariamente, do que você ir fazer uma manifestação na Avenida Paulista, que é uma avenida grande, dá para você fazer aí o distanciamento, e do que os próprios transportes públicos estão lotados, apertados, e o pessoal está tendo que usar aí diariamente aos milhões. Bem, e só para destacar essa importância e como dá para fazer o ato, em Portugal, os companheiros de lá saíram às ruas para comemorar os 47 anos da Revolução dos Cravos. Então, mostrando aí que dá para se manifestar quando é necessário, principalmente, no caso deles, eles fazem essa comemoração, que é importante para destacar aí a luta contra a ditadura salazarista, e então a produção vai colocar aí um vídeo para vocês verem um pouquinho da manifestação e a gente pode imitar aqui no Brasil. Bom, é isso aí. Inclusive, posso aproveitar aí para denunciar a situação do Brasil, a questão do Bolsonaro genocida. E aqui a gente também pode fazer essa luta, não só denunciando que o Bolsonaro é um genocida, como pedindo o fim do governo bolsonarista, um fim aí do governo genocida, não só do Bolsonaro, mas como Dória também, que aqui em São Paulo é responsável aí por mais de 100 mil mortes, e fazer um combate aí, toda a política golpista que está sendo colocada em prática contra a população. É isso aí, companheiros. Acho que é isso aí, né, gente? Bom dia a todos. Bom dia para vocês. Bom dia. Até amanhã. Não entendi nada, mas bom dia para todo mundo. Bom dia para quem assistiu a Causa Operária TV. Bom dia para quem comentou aqui no chat. Muito obrigada. É isso aí, eu estou com probleminhas técnicos aqui,
Mas amanhã nós voltamos aqui com reunião de pauta a partir das 9h. Contamos aí com os companheiros nos acompanhando e nos atos também. Tchau, tchau.